Se tu tá rodeado de pessoas que não estimulam o teu crescimento pessoal e todas as pessoas que estão ao teu redor, elas só te incentivam a fazer coisas que no fim são totalmente prejudiciais, vazias e não te agregam em absolutamente nada, eu acho que tá na hora de tu rever um pouco os teus ciclos. Se as pessoas ao teu redor vivem colocando defeito em tudo que tu faz, talvez tu não esteja rodeado de boas pessoas. Se as pessoas que te rodeiam, elas não fazem tu se sentir seguro pra expressar a tua verdade, expressar quem tu realmente é, falar sobre as coisas que tu gosta, muito provavelmente tu tá deixando um potencial teu de lado gigantesco só pra se sentir aceito por elas. E principalmente, se tu tá rodeado de pessoas e de amigos, e quando tu mais precisa de alguém tu se sente sozinho, talvez os teus amigos não sejam teus amigos. Oiê, eu sou a Bibi, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e o vídeo de hoje ele pode ser um pouco delicado, dolorido, mas é um assunto que uma hora ou outra a gente precisa conversar sobre. A gente sempre gostou e sentiu necessidade de fazer e se sentir parte de grupos. Então é meio normal que a gente deixe de lado algumas coisas nossas para que a gente se sinta aceito no meio das pessoas que nos rodeiam, no meio dos nossos grupos de amigos. E na verdade, vamos supor, eu tenho 22 anos, então eu saí da escola tem pouco tempo, mas desde então os meus ciclos de amizades eles eram regidos pelo ambiente que eu tinha. Agora que eu tô num momento da minha vida onde eu realmente tenho que começar a fazer essa seleção das pessoas que vão permanecer e as pessoas que eu vou permitir que vão embora. Porque quando a gente é criança, digamos que a gente fica sendo rodeado ali pelas pessoas que frequentam o mesmo ambiente que a gente ainda não tem muito esse discernimento de ver o que é bom, o que não é. Por isso que muitas vezes, quando a gente é novo, a gente acaba se metendo, tendo umas encrencas por causa dos grupos de amigos que a gente participa, mas conforme o tempo vai passando e a gente vai conseguindo ver e fazer essas escolhas de quem vai permanecer na nossa vida e quem não vai, é muito necessário que a gente coloque alguns pontos finais. E eu sei que isso pode ser muito dolorido, porque muitas vezes pessoas que a gente gosta muito não é pessoas que a gente quer abrir mão. Só que muitas vezes a gente se permitir vivendo dentro de alguns desses ciclos é justamente o que nos impede de ir além, de conquistar um espaço que é nosso, de desenvolver a gente como pessoa, porque muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que têm um determinado comportamento e elas não permitem que a gente expresse a nossa verdade. Então, que nem eu falei no início, se tu tá rodeado de pessoas que elas não permitem que tu seja quem tu é, elas não te dão espaço pra tu crescer, elas não dão espaço pra tu falar sobre as coisas que tu gosta, e na verdade tu nem sabe o que tu gosta porque tu tá há tanto tempo inserido nesse ciclo de pessoas que tem esse conjunto de hábitos. A grande questão é que tem tantas vezes que a gente tá tão inserido nesse meio que a gente tá acostumado a viver, que a gente cresceu rodeado dessas pessoas, que a gente não enxerga o que a gente pode ser e fazer além disso. Porque, vou dar um exemplo. Se tu tá rodeado de pessoas que não gostam de ler, que elas vivem em festa, que elas não gostam de fazer esporte, muitas vezes tu nem sabe o tanto que isso pode ser bom pra ti. Tu nem tem noção do tanto que tu pode gostar de fazer isso. E muitas vezes, se tu é rodeado de pessoas que só fazem esse tipo de coisa, tu não tem noção do tanto que isso pode ser bom pra ti. E muitas vezes, quando as pessoas elas estão muito inseridas nesse mundo, se tu chegar pra elas e falar assim, não, gente, hoje eu não vou querer sair porque eu quero dormir cedo, porque eu quero regular meu sono. Muitas vezes tu vai começar a ser taxado como chato. E a gente tem muito medo de ser rejeitado. A gente tem muito medo que as pessoas olhem pra gente e falem isso sobre a gente. E muitas vezes tu tá sentindo vontade de começar a ter um tipo de comportamento diferente, tá começando a ter vontade de receber novos estímulos e tu não sabe muito o que fazer porque nenhuma das pessoas ao teu redor te apoiam a fazer isso. Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor, elas vão dar risada de ti quando tu falar que tu quer começar a mudar e tu quer começar a implementar novos hábitos, quando tu começar a falar que tu quer ser mais saudável. E muitas vezes não colocar limite e continuar vivendo dentro desse ciclo é exatamente o que te impede de ir pra frente. Porque toda vez que tu quer dar um passo pra frente, tu compartilha isso com alguém, tu quer um apoio externo, as pessoas que estão ao teu redor, elas não vão te estimular a fazer isso. E tem uma coisa que eu queria deixar muito enfatizada aqui, é que nem sempre as pessoas elas têm culpa disso. Porque cada um de nós enxerga o mundo sob lentes diferentes. A gente espelha a nossa visão de mundo por cima das experiências que a gente já teve, dos aprendizados que a gente já passou. Então, para muitas pessoas, o único mundo que elas enxergam é esse mundo de sair, de beber, de viver no meio do furdunço. E então, automaticamente, elas não vão
te estimular a fazer diferente. E outra coisa que eu vejo muito é que as pessoas, elas esperam muito as frustrações delas nos outros. Então, tu vê uma pessoa fazendo uma coisa que, no fundo, tu gostaria de fazer, só que tu não consegue ter... Não sei se é responsabilidade a palavra exatamente, mas tu não consegue ter firmeza e constância pra realizar aquilo dali, tu vê outra pessoa realizando, muitas vezes tu não vai estimular a pessoa a fazer aquilo dali, porque tu vai pensar, bah, eu queria estar naquele lugar. Vocês entendem o que eu quero falar? E a gente não tem o poder e nem a responsabilidade, graças a Deus, de mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes, não adianta a gente ficar batendo na tecla de querer pegar na mão das pessoas que estão em volta da gente e levar elas junto no processo que a gente tá querendo viver, porque nem todo mundo quer viver o mesmo processo. Nem todo mundo tá preparado pra passar pela mesma coisa. Só que, muitas vezes, essas pessoas, elas também não te dão força pra tu ir além. Assim, eu não tô falando aqui pra tu parar de falar com as pessoas, pra tu não ter mais amigos, pra tu cortar laço com todo mundo, mas a única coisa que eu tô querendo dizer é reveja bem quais que são os estímulos que as pessoas que estão ao teu redor te dão. Se elas realmente apoiam o teu crescimento ou se elas ficam o tempo inteiro te puxando pra baixo. Se volta e meia, às vezes inconscientemente, elas te puxam pra baixo. Se tu tá tentando parar de sair, todo final de semana alguém te convida pra sair e tu precisa negar. É muito mais difícil tu parar de sair quando todo mundo tá te convidando pra sair do que quando as pessoas, elas entendem o teu não. Quando as pessoas, elas não te julgam quando tu fala que tu não quer, quando tu fala que tu não pode, quando tu fala que tuas prioridades são outras. Então para e pensa em quanto tempo da tua vida tu tá doando, quanto de ti tu tá doando pra estar com pessoas que não te estimulam a ser mais, a ir além. Vale a pena isso? E muitas vezes também a gente se coloca muito num papel de salvador do mundo. Teve um tempo atrás até que tava rolando esse negócio de eu tenho uma energia de cura e daí eu só atraio pessoas assim pra minha vida. A gente não vai curar ninguém. A gente não tem a responsabilidade de curar e de ajudar ninguém. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas se tu quer fazer alguma coisa por ti e as pessoas que estão ao teu redor, elas não te incentivam a fazer isso, duas coisas. A primeira delas é que tu tem que rever se realmente vale a pena tu ter esse tipo de gente na tua vida. Porque o tanto que as pessoas realmente são tuas amigas, toda vez que tu quer se esforçar pra ser uma pessoa melhor, elas não te apoiam nisso. E a segunda coisa, muitas vezes a gente fica se doando pras pessoas, e na hora que a gente precisa dessa energia pra gente cuidar da gente, a gente não tem nem a nossa, e as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes, elas não estão ali pra gente quando a gente precisa. Então, quanto que realmente vale a pena tu ficar se doando pelas pessoas que tu tá se doando? Tem uma frase que até um tempo atrás, ela me pegava muito, porque ela doía muito em mim quando as pessoas falavam, que era diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Se eu não me engano, eu falei isso no meu último vídeo, mas realmente, sabe? As pessoas que estão ao teu redor, elas são quem tu quer ser? Elas estão caminhando no mesmo caminho que tu caminha? Eu sei que é bem delicado e dolorido às vezes falar sobre isso, porque dói muito a gente identificar que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não nos fazem tão bem assim quanto a gente gostaria que elas nos fizessem. Porque muitas vezes, até então, a gente veio mantendo ciclos, e só mantendo ciclos, às vezes até por força do hábito. A gente nunca parou pra se dar conta disso. A gente nunca se deu conta do quanto que a gente tá deixando de explorar o nosso potencial máximo por conta das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, que nem eu falei, muitas vezes tu não tem noção. Vamos supor, aqui tá o teu ciclo de amizade, tá? Aqui dentro tá o conjunto de hábitos que eles têm, conjunto de ações que eles têm diariamente, de coisas que eles fazem, então a rotina, o cotidiano de vocês, todo final de semana vocês fazem determinada coisa, e tu não enxerga o mundo que tá aqui ao redor, sabe? Tu não consegue ver além desse ciclo. Então tu não tem noção do tanto que tu pode gostar disso e do tanto que tu pode te beneficiar. Se toda vez que tu quer dar um passo pra frente, alguém vai lá e te corta, tu pensa, opa, então talvez não seja pra eu ir por esse caminho.
E daí tu começa a te diminuir, a te diminuir, a te diminuir, pra continuar cabendo nesse lugar que muitas vezes ele não é mais pra ti. E muitas vezes tu acaba acreditando que tu não tem capacidade de fazer muito além daquilo dali, porque tu nunca tentou. E às vezes tu nunca tentou, só porque tu nunca foi estimulado a fazer isso. Até trazendo um exemplo, assim, da minha vida, o meu grupo de amigos, o grupo de pessoas que geralmente eu convivia, eram pessoas que não tinham o hábito de estudar, que não tinham o hábito de leitura. Muitas vezes, muitas das pessoas, elas não se exercitam, então elas não vão muito além de uma vida medíocre. Quando eu falo medíocre, eu não tô querendo julgar ninguém, eu não tô querendo apontar o dedo na cabeça de ninguém. Tá tudo bem tu querer viver uma vida mediana e tu se contentar com isso. Mas eu sempre soube que eu não me contentava com isso. E só que eu tava me contentando pra eu me sentir aceita ali no meio. Porque eu sabia que eu não tinha lugar de voz. Eu acho que não tem nada mais desestimulante do que tu querer ir além e tu não ter com quem compartilhar isso, ou muitas vezes tu ir compartilhar isso com as pessoas elas rirem de ti. Um exemplo pessoal da minha vida, eu, quando eu era mais nova, eu saía muito, eu saía bastante mesmo, e eu fiz um curso de Theta Healing, e eu comecei a atender como terapeuta de Theta Healing, que é uma terapia holística. Hoje eu já não atendo mais, enfim, mas quando eu comecei a atender, vários dos meus amigos falavam assim: ah, tá, a Bibi vivia em festa, vivia bebendo e agora quer pagar uma que é terapeuta. Escutem bem essa frase. Vocês têm noção do tanto que isso é desestimulante? E essas pessoas, elas se diziam minhas amigas na época. Esse é o mais engraçado, esse é o mais irônico. As pessoas, muitas vezes, elas não querem te ver crescer. Tem gente que não entende o crescimento do outro. E tem muita gente que não enxerga o teu potencial. Muitas vezes tu não enxerga o teu potencial. E é aqui a questão que eu tô querendo chegar, tá? Que a gente não tem controle sobre as pessoas porque cada um tem uma visão de mundo. Só que a gente tem controle com o que a gente vai fazer a partir do momento que a gente identifica isso. Então, se tu identificou que as pessoas que estão ao teu redor, elas estão te desestimulando, elas estão te puxando pra baixo, todo momento que tu fala que tu quer mudar, que tu fala que tu vai mudar, tu sente que tu não consegue. Eu duvido que ninguém aqui tenha algum amigo que fale assim: ah, eu queria parar de beber, só que todo final de semana o fulano me chama. Todo final de semana o ciclano não sei o que lá. Realmente é muito difícil a gente mudar a pessoa que a gente é e a gente mudar os nossos hábitos quando o ambiente que a gente tá, todo momento, nos puxa pra baixo pra gente continuar na nossa zona de conforto no lugar que a gente esteve a nossa vida inteira. E a gente tem uma crença, assim, é bem comum, na verdade, essa crença desse medo da gente se sentir rejeitado. E muitas vezes a gente tem esse medo de ser rejeitado porque todas as vezes que a gente tentou expressar quem a gente era e o que a gente queria, a gente foi rejeitado. Então a gente entendeu, a gente meio que subentende que pra gente ser aceito naquele grupo de amigos, a gente precisa estar dentro dos padrões deles, falar no modo que eles falam, falar sobre os assuntos que eles falam, fazer as coisas que eles fazem. Então, se em algum momento tu começar a ser diferente, automaticamente tu pensa, tipo assim, putz, só que daí eu não vou mais poder sair com eles não vão mais gostar de mim. Mas eu acho que a gente já é bem grandinho pra saber que se as pessoas que estão ao nosso redor, elas não querem nos ver crescer, se as pessoas que estão ao nosso redor, elas não pegam na nossa mão, elas não nos apoiam realmente e elas não torcem pelo nosso crescimento, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com gente que... Sabe? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Esse vídeo, na verdade, ele foi bem mais pra trazer essa reflexão, assim, pra fazer as pessoas pensarem um pouco, principalmente porque, que nem eu falei várias vezes durante o vídeo, muitas vezes é isso que tá nos impedindo de crescer. Então, a gente precisa começar a mudar várias coisas, só que mesmo que a gente queira mudar a gente, se a gente não colocar limite nos ciclos que a gente tem, e esses ciclos nos puxam pra baixo o tempo inteiro, muitas vezes a gente não vai ter força o suficiente pra gente se manter nessa constância da mudança que a gente quer fazer na nossa vida. Mais um exemplo pessoal da minha vida, desde o momento que eu entendi isso, que eu quis começar a mudar a minha vida, eu
conto realmente nos dedos as pessoas que elas realmente me estimulam a ser mais e me estimulam a crescer. Hoje eu tenho 4 pessoas. 4, contadas. Que eu sei que realmente me estimulam a crescer, que eu sei que eu posso sentar com elas e conversar sobre as coisas que eu tô aprendendo, que elas vão se sentir super felizes por mim, pela mudança que eu venho fazendo na minha vida. Que são pessoas que compartilham da minha felicidade comigo, que torcem pela minha felicidade e que realmente vibram as minhas conquistas comigo. E se não for assim, não vale a pena. A frase antes só do que mal acompanhado não é só sobre o relacionamento amoroso. Beijo e até o próximo vídeo.